Será que você já se perguntou por que você faz o que você faz ou ainda por que você não faz o que você sabe que deveria fazer? Muitas vezes a gente sente motivação por alguma coisa, a gente até começa, mas a gente simplesmente não quer mais fazer aquilo em determinado momento. É exatamente sobre o conceito dos dois potes que a gente vai discutir o capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre as suas decisões. Porque de fato a gente muitas vezes decide fazer alguma coisa, a gente começa a fazer, a gente entra em ação e de repente a motivação cai, a gente não quer mais fazer aquilo. Eu quero ler um livro, você começa a ler o livro, de repente você vê, você leu 10 páginas e aquele livro já não mais te interessa. Muitas vezes isso acontece para um objetivo. Muitas vezes a gente fala, eu preciso limpar a louça, que seja, e a louça fica lá e vai acumulando, só que chega num determinado momento em que você simplesmente entra em ação e de repente você vai lá e limpa aquela louça. Por que será que o nosso cérebro opera dessa maneira? Qual foi o fator que determinou a sua motivação instantânea em você de repente limpar a louça? Algo aconteceu com você e é exatamente para a gente começar a entender o conceito disso que eu quero trazer aqui, como eu estou fazendo nessa série, o exemplo do Antônio Luiz Fabris. Ele tem um exemplo muito bacana de como que ele fez isso na vida dele, como que ele falou inclusive com próprias palavras, quando eu quero fazer algo, eu faço, não tem discussão, se eu me proponho a ler um livro que seja, eu vou ler aquele livro usando diversas técnicas, diversos métodos que ele vai falar um pouquinho mais a respeito. Então vamos para o conteúdo dele, vamos ver como de fato uma pessoa concreta, tangível fez no dia a dia dela e depois a gente retoma para discutir um pouco mais a respeito. Uma vantagem muito grande de você poder conseguir realizar mais tarefas em um menor tempo, ou seja, aumenta muito a eficiência, aumenta muito a produtividade. Então no dia a dia você consegue fazer muito mais coisas e com um desgaste estranhamente menor por conta de que dá a impressão que você consegue equilibrar o seu dia de maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Se eu me disponho a ler um livro, eu vou ler o livro. Não há o que me impeça. Eu vou criar compensações, isso vai usando as técnicas da reprogramação cerebral, às vezes usando técnicas também de programação neurolinguística abordada no curso. Isso faz com que você consiga, gerando dor ou às vezes gerando prazer, né? Evitando, é claro, a dor, mas jogando a dor para o futuro. Se você manter uma situação medíocre, vamos dizer, o que gera para o futuro, isso é fantástico. O curso é abordado bastante nesse sentido. Tem que fazer o curso ele é muito bom, ele é fantástico. Para mim foi um divisor de águas. É claro que eu já me considerava uma pessoa boa, né? Enfim, que galgava seus objetivos, que tentava evoluir, enfim. Mas agora esse curso me deu um extra maravilhoso, me deu e está me dando, porque isso aí é todo dia, toda hora. Então toda hora se vai entendendo, vai efetuando. O meu objetivo de fazer o Reprograme Seu Cérebro, eu tenho que dizer isso, o meu objetivo foi educar da melhor maneira possível meu filho. Essa situação prazerosa, ao mesmo tempo, creio eu, a situação mais difícil que a gente passa nessa vida é educar outro ser humano. Daí por isso fiquei sabendo do curso, enfim, fui atrás. Só de gerar crenças boas para ele, evitar ao máximo crenças limitantes, isso já é fantástico. Você conseguir gerar um ser humano melhor para esse mundo que às vezes é um tanto quanto estranho, né? Então, show de bola, muito obrigado, felicidades a todos e aquele abraço. Tchauzão, pessoal. Fala, Antônio, obrigado pelas palavras, parabéns pelo momento, parabéns pelo filho aí, imagino como sim, deve ser super trabalhoso juntar essas duas coisas e parabéns pela frase que você falou, você faz mais com menos desgaste, você entra muito mais em ação quando você entende exatamente esse conceito que a gente vai discutir agora, o conceito dos dois potes. Por que será? Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei, como é que você de fato define se você vai lavar a louça, se você realmente vai entrar em ação ou se você simplesmente vai colocar mais um prato aqui naquela pilha e você olha para aquela sua louça, aquele mundaréu na pia ali e você simplesmente vira as costas e vai assistir televisão. Por que tem dia que você lava a louça e tem dia que você simplesmente ignora? O que mudou? O que aconteceu dentro do seu cérebro? E aqui existe o conceito destes dois potes. Um dos potes é o prazer e o outro pote é a dor. Quando a gente sente muito prazer por alguma coisa, tal como algo novo, uma motivação muito grande, você fala, poxa, se eu empreender, se eu fizer algo diferente, se eu ler esse livro, vai ser muito bacana. Ou seja, te enche o pote de prazer e automaticamente quando você sente esse prazer, quando você sente algo que pode ser bacana para você, você libera dopamina, o prazer se enche, você fala, poxa, o meu futuro pode ser melhor, você enxerga algo diferente, você enxerga algo que te traz energia, motivação.
motivação, ou seja, é o prazer te colocando em ação. Essa é uma das maneiras que a gente pode sim entrar em ação. Existe uma outra maneira, a segunda maneira é a dor, quando você realmente percebe que algo te incomoda demais, seja uma frustração muito grande, seja uma pilha enorme de louça em cima da sua pia, você também entra em ação por conta desse outro aspecto. Ou seja, é sempre o prazer ou a dor que vai sim nos fazer entrar em ação. Às vezes a gente entra em ação por conta do prazer e às vezes por conta da dor. No caso específico da louça, o que acontece? A coisa vai se acumulando, primeiro pratinho ali não te dá dor o suficiente, ou seja, o seu pote de dor ainda está baixinho, depois acumula um pouco mais, e quando você olha, tem tanto prato que você não consegue nem comer porque você tem que lavar, e para você lavar você tem que pegar um lá de baixo, e aí você acaba quebrando alguma coisa no meio, confusão, cheiro, vem rato, vem um monte de coisa, mas não necessariamente chega nesse ponto, mas chega num determinado momento em que você se incomoda com aquilo. Aquele momento a dor passou do tamanho do seu pote, e quando a dor enche o pote, você entra em ação porque você quer resolver aquela dor, e aí você vai lá e lava a louça. Enquanto isso não acontecer, você vai acumulando pratos e xícaras e tudo mais naquela pia, e é exatamente isso. Esse é um dos caminhos, e o outro é esse que eu te falei do prazer. Quando você sente muito prazer por alguma coisa, você vai lá e entra em ação, ou seja, você está deixando o ambiente externo te controlar. Quando a dor de uma coisa externa te incomoda, você entra em ação, e quando o prazer de ler um livro, de repente, ou de fazer qualquer outra coisa, enche o seu pote, você entra em ação. Só que aí eu repito, o que você está deixando neste momento é o ambiente externo te controlar e não você. Você não partiu de você, das suas decisões, e o que ele fez, o que o Antônio fez é exatamente essa reprogramação. Ele rebalanceou o que significa dor e o que significa prazer. Ele atribui o que é dor, ele atribui o que é prazer para cada uma das coisas do dia a dia dele. Ele não deixa que as coisas acumulem naturalmente e ele enche simplesmente esses potes, os potes vão se enchendo, ele vai entrando em ação com base no tamanho do pote. Ele escolhe o tamanho do pote, ele escolhe quando é dor, quando é prazer, e quando a gente começa a ter controle deste processo, aí sim a gente entra em ação com base no nosso pensamento, e não com base em motivação, mas sim com a nossa própria motivação. A motivação é algo que vem de dentro, você não pode deixar isso que venha de fora. Eu gosto de dizer que a motivação é uma porta que se abre do lado de dentro, e se você simplesmente fica esperando alguém bater na sua porta, abrir a sua motivação, você simplesmente vai ter muito menos motivação, muito menos energia, muito menos intensidade no seu dia a dia do que você poderia. Então não permita que isso aconteça, você tem que gerenciar. E obviamente todo esse conceito de gestão de dor e prazer, gestão de tudo que você pensa, de todo esse processo cognitivo, ele é um tanto quanto complexo para trazer num vídeo. Ele ficaria um vídeo de 4 horas, 5, 10, 20 horas, porque de fato é algo que eu trago dentro do curso para realmente fazer todo esse processo acontecendo passo a passo. Mas independente de você ser aluno do curso ou não, o que eu te digo é: controle você o que é dor e o que é prazer. Se você decidir que um prato na pia vai começar a te incomodar, talvez você comece naturalmente a gerenciar por conta própria o que é dor para você, e você pode também fazer isso para prazer. De repente associar a dor de parar por um capítulo. De repente você lê um capítulo do livro e você já para. Isso será que significa dor para você? Muitas vezes não significa, simplesmente não significa nada, e sempre que isso não significa nada, você vai agir de acordo com o acaso, de acordo com pressões externas. Não permita que isso aconteça, porque viver com base em pressão externa é igual viver um balão que você simplesmente vai de acordo com o vento, você não direciona, você não tem intensidade, você não tem um norte, um objetivo, e você não cresce na sua vida. Não deixe isso acontecer. Então não deixe de participar, reprogrameseucerebro.com.br, da nossa jornada de reprogramação cerebral. E se você gostou do capítulo de hoje, que eu quis trazer muito mais uma reflexão de quanto que o ambiente externo está gerenciando a sua própria realidade, deixa aqui embaixo um comentário dizendo quanto isso acontece. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Será que você de fato está agindo no seu dia a dia, agindo na sua vida há alguns anos talvez, simplesmente com base no que vem de fora? Se isso estiver acontecendo, eu aguardo aqui embaixo o seu comentário e o seu compromisso de mudar tudo isso. E se você acha que esse conteúdo pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão e faça parte desse movimento incrível que é o Brain Power, que tem crescido dia após dia, com cada vez mais pessoas. Nessa jornada de reprogramação cerebral, por exemplo, a gente já está com 200 mil pessoas para fazer parte, para entender cada vez mais como essa máquina incrível funciona e colocá-la para funcionar a seu favor. E para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente amanhã e todos os dias a gente se encontra aqui às 19 horas para cada vez mais você ficar no controle dessa máquina incrível, cada vez mais com o controle do seu dia a dia, das coisas que você realmente tem que fazer, atingir muito mais objetivos. Então te encontro amanhã, 19 horas, mas é hoje que você começa, porque o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até amanhã.